Olá, nós somos a família Serviço do Reino. Eu sou o Wagner. Eu sou a Keila. Eu sou a Estevam. Eu sou a Cecília. Eu sou Bom, meu nome é Keila, como eu já disse, e hoje eu, meu esposo Wagner e os nossos filhos, Estevam, Cecília, Antônio e Inácio, somos missionários entre indígenas aqui no extremo norte do país. Mas eu quero retroceder um pouquinho na minha história para explicar como que essa Sandrinha encontrou a gente aqui. Bom, nós nos conhecemos há muitos anos. A igreja que nos enviou para cá, a Igreja Peniel em Resende, começou na sala da casa dos meus pais. E estava ainda dando seus primeiros passos, as famílias chegando, quando chegou a família da Sandrinha. E eu tive contato em especial com a Sandrinha e com a Linê. A Sandrinha foi minha professora de escola bíblica, vocês acreditam? Eu tô chamando de Sandrinha, talvez pra vocês seja Sandra, ou professora Sandra, mas são muitos anos de muito carinho. Depois ela foi embora de Resende, mas os laços nunca se afrouxaram, né? Cada vez que voltava a gente podia se rever. E em 2024, quando nós descemos, fizemos uma viagem atravessando o Brasil para termos o nosso Inácio, né, o nosso quarto filho, e para também fazermos, né, a divulgação do ministério, testemunhar nas igrejas, a gente passou por Brasília e tivemos um reencontro delicioso. Fazia muito tempo que a gente não se via, a gente pôde ter um tempo ali juntas. Ela, a Aline, filha dela, que eu conheço desde pequenininha. Do jeito que ela me conhece desde pequenininha, eu conheço a filha dela, das filhas, né, a Ellen e a Aline. E é sempre tão gostoso quando nós estamos juntas, né, mesmo depois de tantos anos. E é um privilégio para mim estar aqui, falar dessa ligação que a gente tem. A igreja que começou lá na casa dos meus pais e que foi assim, o ponto inicial desse elo. Os meus pais há muitos anos já servindo ao Senhor com tanta dedicação, né? Com tanto empenho, com tanto amor pelas vidas, pela obra do Senhor. Meu pai até hoje, né? Ele não é o pastor presidente da igreja mais, mas ele continua pastoreando, continua estando lá, continua visitando, pregando, exercendo esse ofício. Minha mãe ali, nossa auxiliadora realmente idônea, uma bênção na vida da igreja, das mulheres da igreja, uma bênção aconselhando pessoas, casais, líderes de outras igrejas, inclusive. São realmente uma referência para mim, né? E a Sandrinha os conhece muito bem também. Nós temos muito carinho por essa família e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós aqui no norte do Brasil. Não temos dúvida de que nessa história não há em nós qualquer destaque, mérito ou valor próprio. Não existe virtude, talento ou habilidade nossa que por si só faça essa missão acontecer. Tudo vem dele, tudo é do nosso Deus. Essa missão é dele. Ao revisitarmos tudo o que aconteceu nesse semestre, somos tomados pela certeza de que estamos em suas mãos e de que ele realizará sua vontade, apesar de nós. E por isso, o louvamos. Reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa total dependência dele para tudo, absolutamente tudo. Convidamos você a acompanhar esse resumo do semestre e a louvar a Deus conosco, porque a sua graça e a sua misericórdia têm nos alcançado. Micali Missões. O Micali Missões é um curso realizado para toda a aldeia, com o propósito de mobilizar a igreja indígena a cumprir a missão de Cristo em suas casas, com seus vizinhos e por onde quer que Deus os leve. Nesse semestre, realizamos 4 cursos nesse formato. Em algumas ocasiões, fomos com toda a família. Em outras, contamos com o apoio de um parceiro missionário, o Otoniel. É muito bom tê-lo por perto. Um aprendizado precioso e muito agradável na prática. Em alguns momentos, precisei ir sozinho devido ao problema de saúde que enfrentamos ao longo do semestre. Com os povos Makuxi e o Wapixana, tudo correu muito bem. Micali Avançado. O Micali Avançado é um curso voltado para a liderança indígena. Ele acontece uma vez por semestre e reúne cerca de 15 comunidades representadas. As lideranças são treinadas em diversos aspectos na prática pastoral, mas o curso não é exclusivo para pastores. Também participam professores de escola bíblica dominical e outros líderes da igreja indígena. Além de lidar com assuntos complexos, aprendemos a ser guiados pelas escrituras. Visitas. O Senhor nos permitiu nesse semestre realizar 17 visitas. Diante das dificuldades que enfrentamos ao longo desse período, esse número nos chamou a atenção, pois foi muito maior do que imaginávamos. Cada visita deixou boas lembranças. Em todas elas saímos mais edificados. A intenção era servir, mas acabamos sendo servidos a cada encontro. Visitamos líderes, pastores, enfermos, idosos e pessoas afastadas, cada um em sua caminhada. Com a permissão de Deus, levamos a sua palavra e realizamos orações e em algumas visitas compartilhamos uma refeição, fortalecendo a comunhão, pregações e estudos. Além dos nossos compromissos fixos, recebemos convites para compartilhar aquilo que temos recebido da palavra de Deus. Nesse semestre, tivemos a honra de ministrar para uma comunidade indígena sobre o tema casamento. A Keila, mesmo enfrentando dores na lombar, tem tido a oportunidade de compartilhar com queridas irmãs.
provações. Foi nesse semestre que fomos afligidos por muitas lutas na área da saúde. Enfrentamos enfermidades, dores, uso constante de medicamento, inúmeras consultas e exames que jamais poderíamos imaginar, e para os quais não estávamos preparados. Foram batalhas intensas, tanto financeiramente quanto no cuidado diário que cada um precisou receber. Sofremos, mas vivemos constantemente na dependência do Senhor, e Ele nos sustentou, e tem nos sustentado. Enfrentamos a dor de um aborto espontâneo, depois lidamos com a alergia do Inácio e várias crises de asma. Aquela sofreu com inflamação muscular. Tivemos também problemas com o ouvido inflamado do Inácio. O Estevão passou a ter dores de cabeça constante, e assim descobrimos a necessidade de óculos. Mais tarde percebemos que a Cecília também precisaria. O Antônio sofreu uma descarga elétrica. O Inácio ficou internado por causa de um abscesso. Logo após a alta, retornamos ao hospital com o Antônio, que havia engolido uma bateria. Além disso, o Estevão e o Inácio tiveram várias crises de vômito. Essas são algumas das lutas que lembramos. Atualmente, aquele ainda segue com a lombar inflamada há quase 3 meses e o Inácio continua em tratamento para asma. Pedimos que orem por eles. Pedidos de oração. Orem pelos missionários que estão sendo impedidos de entrar em algumas aldeias e continuar o seu trabalho. Orem por nossas finanças em 2026. Os gastos com a educação das crianças irão dobrar e perdemos um parceiro importante que está enfrentando questões financeiras. Orem também pelo curso que acontecerá em janeiro. A aldeia que receberá os líderes fica na região da fronteira com a Venezuela e temos enfrentado dificuldades por causa da situação política envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Olá meus irmãos, olá para quem está assistindo esse vídeo. Estamos fazendo um vídeo especial para a Sandra. E esse vídeo eu quero dar mais detalhes. A princípio vou fazer uma atualização, porque esse vídeo que você acabou de ver, ele é um relatório do segundo semestre de 2025. Então todo semestre a gente faz um vídeo assim mais comprido, né, para poder dar mais detalhes. A gente gosta dele porque ele explica basicamente o que a gente faz durante o ano. Mas como a gente citou coisas pessoais como saúde, lutas, assim, esses motivos de oração, que eu não cortei do vídeo, eu queria que você visse, que vocês soubessem, né, o que a gente pediu. Então, sobre a saúde, né? Graças a Deus a minha esposa melhorou da coluna, não está 100%, mas em comparação com que estava, nossa, ela já está fazendo muita coisa. Então, peço que continue orando por ela, para que ela fique 100%. Meus filhos estão bem, todos eles agora, graças a Deus, passou. Até mesmo o menorzinho que estava fazendo tratamento de asma, está respondendo super bem, faz muito tempo que ele não tem nenhuma crise. E a gente já está pensando em levar ele para as aldeias mais distantes, porque a gente não levava ele por conta do hospital, né? Se precisasse com emergência, é muito longe. Mas a gente já está considerando levar ele novamente para as aldeias mais distantes. Sobre o vídeo que a gente pediu também, oração, por um curso, né? Que iria acontecer em janeiro e não aconteceu. Por conta do que aconteceu foi vocês lembram que o presidente dos Estados Unidos lá pegou Maduro lá, né? Então foi bem pertinho do curso isso daí. As fronteiras fecharam aqui. Foi um período que a gente achou melhor não estar tão perto de lá. Então a gente fez o curso em outro lugar e todos os líderes foram. Mas em novembro desse ano eu pretendo estar lá nessa aldeia e poder auxiliar os irmãos que estão lá. Eu acho que é isso de atualização do vídeo que vocês acabaram de ver, de diferente. A gente ainda não conseguiu todo o sustento, a gente está levantando ainda, né? A gente perdeu um parceiro que supria, mas graças a Deus até aqui a gente conseguiu fazer tudo que está na agenda. Vamos ver até o final do ano se a gente consegue, se essa for a vontade do Senhor, né? Porque é Ele que supre as nossas necessidades. Agora, curiosidades sobre nós, né? Então, nós não moramos na aldeia, nós moramos na cidade, nossa casa é aqui quase no centro de Boa Vista, e nós vamos para a aldeia para passar alguns dias, de 3 a 5 dias, ou às vezes até 12 dias, numa aldeia, porque a gente dá um curso para os indígenas. E nesse curso, dependendo da matéria, o curso que a gente mais dá aqui é o Micali Missões, que é uma mobilização missionária que a gente faz para o indígena assumir o papel dele de discípulo de Jesus e pregar, enviar missionário, de se posicionar mesmo, sabe? Então tem sido muito bom, tem alguns testemunhos legais, como por exemplo de uma menina de uma aldeia que estava orando porque ela queria aprender a evangelizar. Ela tinha sido evangelizada, mas ela queria falar para a vovó dela. E aí ela compartilhou essa necessidade com o missionário e a gente foi dar o curso lá de evangelismo. E assim que a gente acabou o curso, teve um período, né, até o culto que a gente faz de louvor e gratidão a Deus à noite. Nesse período, essa menina saiu e colocou em prática tudo que a gente ensinou no curso de evangelismo. E à noite ela trouxe não só a vovó, mas vários primos, primas, tios. Então foi assim, uma alegria, uma surpresa muito boa ver que essa menina realmente estava ali se sentindo cobrada, querendo levar o evangelho. E a gente vê isso em todas as aldeias, a gente vê que os índios, eles se sentem, né? Os índios que amam a Jesus, que estão vivendo a fé, eles se sentem essa cobrança de querer compartilhar. E aí a gente ensina métodos de evangelismo, como falar, e eles vão se adaptando, né? Pela cultura deles, e aí eles pregam, irmãos, é maravilhoso. Tem outros cursos mais para líderes, né?
que o MICALI, esse termo que a gente usa aqui, é Ministério de Capacitação da Liderança Indígena. Então a gente dá curso de teologia sistemática, história da igreja, aconselhamento bíblico, uma diversidade, como dar aula, como pregar. Então a gente dá esses cursos. São períodos mais longos e vem líderes de várias regiões. Nós vamos em família de carro. Aqui tem várias aldeias que têm pista de avião, mas como abriram estradas, né, o acesso fica melhor e mais barato ir de carro. Então a gente vai em família e tem aldeias que tem estrutura para receber e tem algumas que não. Por isso que a gente tem a nossa barraca, a gente chega, monta a barraca, tem nosso banheiro, a gente monta um banheiro, porque aqui é assim. Tem aldeias que são mais perto da cidade e tem aldeias que são mais longe. As aldeias que são mais perto da cidade têm mais estrutura, as aldeias que estão mais longe têm poucas estruturas, assim, é diferente. Como, por exemplo, aldeias que estão perto da cidade, tem uma casinha missionária com cama, mas você pode lugar para pendurar rede, geladeira, vaso sanitário. Aldeias que estão longe, não tem geladeira, não tem água encanada, não tem vaso sanitário. É um buraco. Então, a gente tem que estar adaptado para todas as aldeias, né? A gente, ano passado, fez uma separação por conta da asma do meu filho. A gente foi numa aldeia que ele passou mal, eles botam fogo, né, na mata, faz fogueira, e aí ele respirou a fumaça, teve uma crise muito forte, a gente saiu, interrompeu o curso para ir embora, mas a gente optou algumas viagens não irem junto. Então, eu chamo outros missionários, irmãos de igrejas locais aqui de Boa Vista, para fazer essa viagem junto comigo. Então, algumas viagens não vai toda a família. Quando vai todo mundo, aí eu levo todo o meu kit, até geladeira, a gente tem uma geladeirinha para levar. O Senhor, com o tempo, ele foi dando os recursos necessários para a gente ter estrutura para fazer essa viagem em família. E a gente vê como é importante a gente estar em família, como tem sido bom falar também sobre questões sobre casamento, criação de filhos com eles. Outra curiosidade sobre alimentação, então, aqui é muito parecido com nossa comida, arroz, feijão, macarrão, mas quando você vai para algumas aldeias que eles vão fazer a comida típica deles, chama da morida, é um caldo de carne, na verdade qualquer tipo de proteína eles fazem esse caldo chamado da morida, que é bem apimentado e dependendo do lugar tem uns pedaços de animal que você não está acostumado a comer, então não fica muito agradável você ali, você não fica com tanta vontade de experimentar. Hoje a gente já come, as crianças, minha filha gosta demais, mas é interessante, né? Outras bebidas que eles fazem sucos aqui fermentados, né? Alguns até muito fermentados que eles ficam alcoolizados. Mas a gente experimenta também, eles fazem sucos lá, por exemplo, eu bebi uma vez que eu gostei, um de milho fermentado, parece um refrigerante, muito gostoso. Mas a maioria eu não gostei, então procuro evitar a bebida para mim aqui, principalmente se você vê eles fazendo, aí vai ser ruim. Desagradável assim, por conta da nossa cultura que é diferente. Mas eu já bebi bastante. Outras curiosidades é que tem uma aldeia que é mais distante, que a gente tem que ir de avião porque não tem estrada, né? Essa aldeia eu vou em novembro toda vez, com a minha família dar uma assistência lá. Pediram para falar também sobre a questão do suicídio aqui. Então a questão do suicídio é o seguinte, acontece mais vezes do que eu imaginava. Alguns momentos assim a gente recebe mensagem pedindo oração, a pessoa tentou se matar, ou teve alguém que se suicidou. Nas aldeias perto, longe da cidade, qualquer aldeia acontece isso. E muito triste saber que a maioria são jovens, né, que tiram a própria vida. Eles tiram a vida com veneno, mas o mais comum é eles amarrarem uma corda no pescoço, pendurar na árvore. E assim, uma coisa curiosa que faz a gente tentar buscar discernimento em Deus é que eles escutam vozes, né? E isso não é só uma coisa de uma aldeia só, não. Em várias aldeias a gente vê relatos de pessoas, né, índios que falam que escutam vozes para tirarem a vida. Então a gente tem orado por isso, para que o Senhor possa realmente dissipar essas trevas e que possam experimentar a alegria em Cristo, né? Viver a alegria da salvação em Cristo. E a gente tem trabalhado aí com essas igrejas, a gente procura não assumir todo o trabalho, porque a gente quer que o próprio índio ele assuma as responsabilidades que Deus tem dado a eles como igreja. Então a gente tem o cuidado de não ser paternalista, né? De querer assumir todo o trabalho e fica um costume ruim, né, para o índio, porque o trabalho é dele, né? Então a gente procura ter esse cuidado, foi até uma orientação que a missão faz, a missão que a gente trabalha aqui, que é a MEVA, que tem mais de 60 anos aqui, então tem missionário de 45 anos de ministério. Então eles orientam a gente sobre esse período, porque você vê muitas necessidades aqui, você vê índio passando fome, você vê índio com problema de saúde grave, e a tentação que você tem no coração, né, de querer resolver tudo isso, você acaba na verdade atrapalhando, sendo que eles têm mecanismos, né, para resolver as questões deles, né? Desde fome até problema de saúde, eles têm mecanismos para isso. Então a gente auxilia sim, não digo que eu sou proibido, não, a gente dá uma assistência uma vez ou outra, mas não esse comprometimento de assumir tudo, porque se a gente faz isso, eles deixam de fazer o que é prioridade,
Eles deixam de fazer, não é que é prioridade, eles deixam de assumir a responsabilidade, é isso. Então a responsabilidade fica nossa. Então a gente está tendo esse cuidado para que seja uma igreja indígena independente. Não precise. Vai chegar um momento que eu falo com eles que ele não vai mandar mais missionário para os índios. Né? É os índios que vão mandar missionários para a nossa cidade. Você já imaginou isso? Você está ouvindo? Receber um missionário indígena seria tão impactante quanto chegar um branco aqui, né, no meio da aldeia. Eu fico imaginando isso, e isso já tem acontecido já. Não aí, né? Não enviado missionário indígena para cidades assim, né? Lugares urbanos, mas indígena enviar missionário indígena para outra aldeia. Isso tem acontecido. Eu tenho visto isso, tenho participado disso. Isso é maravilhoso, milagre. E também pastor indígena empossando outro pastor indígena. Isso também é um milagre. Estou vendo isso acontecer. Eu sei que vai chegar um tempo que isso vai acontecer, dos indígenas enviarem missionários. Inclusive tem indígena indo em lugares que homem branco não pode ir. É proibido. Mas o próprio indígena pode ir. Então ele está indo pregar o evangelho lá, está compartilhando da sua fé. Sem interferência nossa, pelo contrário, espontâneo deles, esse desejo de ir e pregar, a gente só fica sabendo e se alegrando. Essa obra é do Senhor, né, irmãos? Então é Deus que está fazendo tudo aqui, a gente só fica, às vezes, observando e louvando a Deus, né, pelos feitos dele. Então, são essas coisas que eu queria compartilhar com você. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas de repente você quer saber de mais coisas, se for alguma informação incompleta, você pode pegar meu contato com a Sandra, tá bom? Tem um link que a gente vai compartilhar também, que tem, nesse link tem tudo sobre nós, e tem também como você pode participar disso, ou vindo para cá, de repente um dia, sendo um dos professores por um período, visitando uma aldeia junto comigo, ou você participar à distância, ofertando, orando, né? A gente carece de parceiros. Se você está ouvindo esse vídeo e deseja se juntar a nós de alguma forma, entre em contato. Tá bom, querido? Obrigado pela paciência de vocês. Qualquer dúvida também estou à disposição. Orem por nós, orem pela minha família, para que a gente possa cumprir essa missão que Deus tem nos dado. Um abraço, Deus abençoe.